gravação. Me confirme aí se vocês permanecem ouvindo, se vocês permanecem vendo. De repente pode ter alterado aqui alguma coisa, eu não percebi. Estão ouvindo e vendo? Tudo ok? Bom, vamos lá. Hoje, como eu falei para vocês, a gente vai estar tratando o assunto de vitaminas e minerais, tá? A gente já viu que existem os macronutrientes. O que são os macronutrientes? São aqueles nutrientes que são em maior escala, como por exemplo a proteína, a gordura, os carboidratos. A gente já viu a função de cada um no nosso organismo. A gente já viu que a gordura ela é reserva de energia, que o carboidrato ele é a forma da energia que a gente absorve, e aquela energia que não é utilizada na forma de carboidrato ela passa a ser uma reserva, né? No caso ela passa a ser a gordura. E a gente viu que a proteína ela atua principalmente na manutenção da massa muscular, certo? Então hoje a gente vai estar vendo aqui as vitaminas e minerais, ok? Então vamos lá. Primeiro, as vitaminas. As vitaminas elas são catalisadores metabólicos. Olha só que palavra difícil, né? Que regulam as reações químicas dentro do nosso corpo. Então, elas incluem as vitaminas A, B, C, D, E e K. Nota sempre essa observaçãozinha aqui, ó. Não tem vitamina F, não tem vitamina G, I, enfim, do E já passa para o K, tá? As vitaminas, na maioria, elas são substâncias químicas que o corpo ele não fabrica, então a gente precisa fazer a ingestão dessas vitaminas para que assim a gente obtenha elas através da dieta, tá? Pessoal, o que a gente quer dizer quando a gente fala que as vitaminas elas são catalisadores metabólicos que regulam as reações químicas? Olha só que negócio complicado de se entender, né? Quando eu falo que as vitaminas elas atuam no metabolismo, é interessante primeiro a gente entender o que é metabolismo. Eu falo muito essa palavra, talvez eu já tenha falado em algum outro momento, mas voltando aqui à situação, o metabolismo ele é o conjunto de reações químicas do nosso organismo. Como assim um conjunto de reações químicas do nosso organismo? Quando você faz a ingestão de qualquer que seja o alimento, o que vai acontecer com aquele alimento? Ele vai passar por nosso sistema digestivo e ele vai entrar em contato com algumas substâncias do nosso organismo que vai produzir algumas reações químicas. É assim que acontecem, por exemplo, os gases, é assim que a gente faz a extração dos nutrientes do nosso organismo através, por exemplo, do suco gástrico, que vai fazer aquela digestão, a absorção também daquilo dali para o nosso organismo. Vocês devem notar, por exemplo, como acontece com os remédios. Você faz a ingestão do remédio e ainda que você não veja o que está acontecendo dentro do seu organismo, mas a partir do momento que você faz a ingestão daquilo dali, daqui a um tempo você vai sentir o efeito do remédio, né? Então o que aconteceu? O remédio ele passou para o seu sistema digestivo, entrou no processo de digestão através do metabolismo, né? O metabolismo ele aplicou as reações químicas dentro do seu organismo e o efeito ele foi liberado através daquilo dali, certo? Então sempre que eu falar de metabolismo, eu vou estar falando do conjunto de reações que são feitas através desses processos químicos do nosso organismo, tá? E onde que entra as vitaminas dentro dessa história? As vitaminas, elas vão ser as substâncias químicas que o nosso corpo ele não fabrica, o nosso corpo ele não produz de forma natural. Como eu falei para vocês, o carboidrato que não é utilizado, ele vira gordura. Mas a vitamina, ela não tem esse negócio, saca? De tipo, você fazer o seu corpo produzir aquilo dali de forma natural. Não, você precisa ingerir ela para que o seu corpo tenha aquela reserva, vamos dizer assim. A proteína, por exemplo, se você estiver no processo de catabolismo e você não tem ela,
o seu corpo ele vai começar a digerir os tecidos para fabricar ela, tá? Mas, por exemplo, se você não tem vitaminas no seu organismo, você não, através do catabolismo, você não vai conseguir fabricar elas, tá? É mais ou menos isso que eu estou querendo dizer para vocês. Então, continuando aqui, gente, essas aqui vão ser todas as vitaminas. Aqui do lado a gente vai ter a função de cada uma delas, e aqui a gente vai ter onde são principalmente encontradas, em que tipo de dieta que eu vou encontrar elas, tá? Eu chamo a atenção de vocês aqui porque tem uma dessas aqui que vocês vão ver que a gente consegue trazer ela para o nosso organismo de uma forma que não é necessariamente na dieta, tá? Que vai ser a vitamina D. A vitamina D, ela vai ter a função de ajudar o metabolismo de cálcio e de fósforo. E olha só onde que eu consigo encontrar: leite, cereais e raios solares. Ou seja, a partir do momento que eu estou exposto ao sol, eu estou tomando sol, eu estou desenvolvendo vitamina D, tá? Vocês já devem ter visto, provavelmente, em algum momento, os bebês que tomam banho de sol. Sempre que eles estão tomando banho de sol, eles estão fazendo aquilo para desenvolver a vitamina D, tá? E caso esses banhos de sol ele não ocorram, caso o bebê ele não tenha contato com o sol, então em algum momento ele vai apresentar uma coloração meio estranha, ele vai apresentar alguns problemas de saúde, enfim, de uma forma geral, ele não vai ter esse tipo de situação aqui de absorção de vitamina D, tá? Ela também é encontrada em leites e em cereais, porém os raios solares são aqueles que vão fazer com que, vamos dizer assim, a absorção ela seja feita em maior escala, tá? Então vamos passar aqui uma por uma. Primeiro, a vitamina A, ela vai produzir pra gente óleos saudáveis e a pele mucosa, tá? As principais funções da vitamina A. Onde que a gente encontra a vitamina A? Derivados do leite, como queijo, por exemplo, espinafre, cenoura e abobrinha, tá? Aí você diz, professor, então quer dizer que o queijo é saudável? Bom, aí vai depender do contexto que a gente está querendo falar, né? O queijo, ele tem várias e várias funções muito nutritivas, só que ele também traz alguns malefícios, né? A gente precisa dosar isso daí e saber também que tipo de queijo que a gente está falando. Por exemplo, o queijo coalho. Vocês devem notar que o queijo coalho ele é tratado como um queijo mais magro, né? Já o queijo de manteiga já é outro tipo de queijo diferente. Então, quando a gente fala das funções positivas, é interessante pesar também na balança as funções negativas daquela comida, tá? Como eu falei, além de derivados do leite, a gente vai ter espinafre, cenoura e abobrinha como grandes fontes de vitamina A. Tem várias outras, tá, gente? Essas aqui foi só uma tabela rápida que eu fiz aqui para exemplificar para vocês. Vitamina B. A vitamina B ela vai ser primordial principalmente para obtenção de fontes de energia, tá? Então, a vitamina B, vocês vão ver mais à frente que ela tem alguns derivados, vitamina B1, B2, e também parece até os bananas de pijama, talvez não seja da época de vocês, mas enfim, a vitamina B ela tem alguns derivados, vocês vão ver mais à frente isso daí. Por enquanto vamos se concentrar nisso daqui, porque senão fica muita coisa para a gente lembrar depois, tá? Então, vitamina B relacionada principalmente à obtenção de fontes de energia, tá? Elas são encontradas principalmente em peixes, cereais. Opa, peraí que o telefone está tocando. Voltando aqui. São encontradas principalmente em peixes, cereais, arroz, batatas e ervilhas. Vocês vão ver, gente, que a maioria das vitaminas elas são encontradas principalmente em alimentos de origem vegetal, tá? Vocês vão ver que em sua grande maioria legumes e verduras e algumas frutas em específico, elas trazem essa carga, vamos dizer assim, de vitaminas de uma forma em geral, tá?
Então, eu notei aqui agora que eu não estava gravando a tela do slide, estava só gravando a webcam. Vamos voltar para cá. Vitamina C, ela está ligada principalmente à ideia do tecido conjuntivo, ossos, dentes, cartilagens e o sistema imunológico. Então vamos imaginar aqui, pessoal, que a vitamina C ela vai estar ligada principalmente ao nosso organismo de uma forma vamos dizer assim, de cores. Acho que eu posso usar esse termo. Como assim de cores, professor? A vitamina C ela vai trazer benefícios principalmente às coisas brancas do nosso organismo. Como assim as coisas brancas? As cartilagens, aos ossos, aos dentes. Então, de uma forma geral, ela ajuda principalmente em derivados de cálcio, tá? Como eu falei, os ossos, os dentes, cartilagens e, obviamente, a vitamina C, ela também tem um papel muito importante no nosso sistema imunológico, tá? Vocês já devem ter visto aqueles comprimidozinhos que a gente compra na farmácia, né? Aqueles de efervescentes de vitamina C. Normalmente o médico sempre passa pra gente quando a gente tem algum problema de saúde, para estar fortalecendo o nosso sistema imunológico, tá? Inclusive nesses tempos de Covid, a gente está tendo bastante recomendação médica da vitamina C, certo? Então, como eu falei, ela é uma vitamina que atua principalmente nessa função aqui, ó, do sistema imunológico e nas partes brancas do nosso organismo, ossos, dentes e cartilagens, tá? Onde que eu encontro? Você vai encontrar na carne, no frango, leite, ovos e também, principalmente, em derivados de frutas cítricas, como por exemplo a laranja, enfim, você vai encontrar em várias possibilidades diferentes de absorção, tá? Essa é uma vitamina bastante rica no que diz respeito à alimentação humana. Aqui a vitamina D, como eu falei para vocês, ela é encontrada em leites, cereais e raios solares. E ela vai ajudar principalmente no metabolismo de cálcio e de fósforo. Então, olha só, quando eu falo cálcio, eu estou falando também de ossos, tá? Vocês devem sempre fazer uma análise de que uma vitamina ela pode servir para várias funções e uma única função ela pode ser auxiliada por várias vitaminas, tá? A gente precisa sempre levar em consideração todos os efeitos e a gente também, quando fala de um efeito isoladamente, precisa ver quais as vitaminas que vão, de uma forma geral, auxiliar naquilo dali, tá? Pessoal, eu tenho certeza que está ficando um pouco confuso decorar tudo isso daqui, mas não se preocupa que eu vou estar mandando o slide depois para vocês no Classroom, então de repente talvez fique mais fácil de revisar. O importante é vocês entenderem aqui como que funciona cada uma delas, tá? Se for aparecendo alguma dúvida aí, vocês podem estar falando que a gente vai estar... Opa, deixa eu dar uma olhada aqui. Eu não estava ouvindo vocês, se vocês falaram alguma coisa. Ok, beleza. Então vamos lá. Continuando aqui. Vitamina E nutrir e fortalecer as células, principalmente. Então ela tem um papel fundamental, principalmente no combate ao câncer. Acho que no próximo bimestre vocês vão estar vendo assuntos relacionados às principais doenças do século XXI, onde a gente vai estar falando sobre o câncer também, que é uma doença que afeta principalmente a multiplicação das células do nosso organismo. Então, quando eu falo da vitamina E, eu vejo a função importante que ela tem, principalmente de nutrir e fortalecer as células, e vocês vão estar vendo que, quando a gente falar, né, sobre o assunto de câncer,
que essa é sem dúvida uma vitamina indispensável quando a gente fala do tratamento dessa doença, tá? Aqui, por último, a gente vai ter a vitamina K, como eu falei para vocês. Lembra sempre desse pulozinho que dá, ó. A, B, C, D, E. Da E passa para K. A vitamina K, ela tem a função principal de auxiliar no coágulo de sangue, tá? Pessoal, se alguém ainda tem alguma dúvida no que diz respeito ao que é o coágulo de sangue, eu vou dar um exemplo bem prático para vocês entenderem, tá? Sempre que a gente tem um corte ou alguma coisa, começa a sair sangue, né? Obviamente, e depois de um tempo, aquele sangue ele para de sair. Por que que acontece isso? O nosso sangue, ele carrega algumas substâncias que fazem com que ele, vamos dizer assim, ele estanque aquele sangramento de forma natural, né? O sangue ele vai saindo e você vai notando que a gente aqui no Nordeste costuma dizer que ele está talhando, que ele está ficando mais grosso, né? Até chegar um momento que fica aquela camadazinha mais espessa, parecendo uma pastazinha em cima, e o sangue ele para de sair. Aquilo dali, gente, é um coágulo que se formou, tá? Quando vocês virem a disciplina de primeiros socorros, vocês vão ver inclusive que sempre que uma pessoa tem um sangramento, a gente estanca aquilo dali e com o pano que a gente estancou, a gente não remove para colocar outro quando ele fica ensopado, não. A gente coloca outro por cima. Por quê? Porque criou um coágulo ali e se a gente remover aquele coágulo, vamos ter novamente outro sangramento. Então a gente faz sempre a anexação de camadas uma em cima da outra para não perder o coágulo, tá? Então a vitamina K, ela vai ajudar principalmente nessa função do nosso organismo, né? Que é a função de desenvolver coágulos sanguíneos, tá? Isso daí vai estar ligado à ideia de glóbulos também, talvez vocês já tenham visto isso daí no conteúdo de ciências. Então vamos dar continuidade aqui, ok? Por fim, gente, como eu falei para vocês, as vitaminas, vocês podem ver aqui que todas essas funções que a gente falou aqui estão relacionadas ao metabolismo, tá? Quer seja o coágulo sanguíneo, nutrir e fortalecer as células, sistema imunológico, obtenção de fontes de energia, olhos saudáveis, pele mucosa, metabolismo de cálcio e fósforo, enfim. De uma forma geral, todas as funções das vitaminas, todos os benefícios que elas proporcionam para a gente, elas fazem parte dos processos do metabolismo do corpo humano, ok? Então, continuando aqui, entram aqui também os minerais, tá? As vitaminas são um pouquinho mais chatas de entender porque são várias, mas os minerais vão ser mais tranquilos, porque tipo não tem mineral zinco 1 ou zinco A, zinco B, enfim, eles recebem nomes diferentes, né, cada um. Então talvez fique mais fácil de identificar cada um e sua função, porque por exemplo, quando eu falo de ferro, você já tem uma ideia bem formada sobre aquilo dali. Quando eu falo de cálcio, a gente também já tem uma ideia bem formada sobre aquilo dali, né? Então talvez fique mais simples de entender aqui os minerais, ok? Os minerais, a gente vai encontrar exemplos dele no nosso organismo, como por exemplo o fósforo, magnésio, sódio, potássio, cromo, zinco, e eles são elementos obtidos a partir dos alimentos que se combinam de muitas maneiras para formar a estrutura do corpo, como por exemplo o cálcio. O cálcio vocês já devem ter ouvido falar milhares e milhares de vezes que ele auxilia principalmente nos ossos, né? E eles regulam os processos corporais, como por exemplo o ferro nas hemácias que transportam o oxigênio. Eu não sei se eu já passei para vocês o assunto de anemia. Vocês confirmam, por favor, gente, se eu falei sobre anemia com vocês? Se falei, vocês vão lembrar daquele tipo de anemia que a pessoa ela tem o déficit de transporte de ferro na sua corrente sanguínea e, consequentemente,
por ele não distribuir o ferro corretamente na corrente sanguínea, ela traz em contrapartida vários problemas de saúde, certo? Então, sempre que a gente fala de anemia, a gente pode ligar a ideia de falta de minerais na dieta da pessoa, tá? Então, é interessante a gente entender a função de cada uma delas aqui para entender quais os efeitos colaterais que vai produzir no organismo do indivíduo, certo? Então, um detalhe muito importante, pessoal, isso daqui é uma questão de prova linda, isso daqui é uma casca de banana que eu adoro pregar na prova. É interessante vocês observarem isso daqui, ó. Os minerais, eles não promovem energia, tá? Os minerais, eles são alimentos que não promovem energia, eles não têm, sob circunstância nenhuma, valor nutritivo no que diz respeito à produção de energia, ou seja, não traz carboidratos nem gorduras em sua composição geral. E eles podem ser encontrados nas carnes vermelhas, frangos, ovos, grãos e verduras. Aí você me fala, professor, como que ele não tem valor energético, mas eu posso encontrar ele, por exemplo, na carne? Você não falou que o frango ele tem um valor alto de proteínas? Sim, beleza. O frango ele tem esse valor alto de proteínas e ele pode também trazer em sua composição minerais. E aí o meu organismo é que vai diferenciar. Isso aqui é proteína, isso aqui é mineral. E quando eu falo do mineral, o mineral ele não produz energia, tá? Vitamina, sim, vitamina, principalmente a vitamina B, vai auxiliar aí no que diz respeito à energia, como a gente já falou anteriormente. Porém, os minerais, eles não têm valor energético em termos de energia, tá? Energia para o nosso organismo. Então, fiquem atentos a isso daqui, tá certo? Isso daqui, eu não vou nem dizer que pode, eu vou dizer logo, isso aqui vai cair na prova de vocês, e isso daqui é uma casca de banana sensacional para ser colocada. Então aqui eu vou ter esse vídeo, que eu não vou passar agora por conta do horário, vocês devem ter alguma outra aula programada para hoje, mas eu vou disponibilizar o link desse vídeo no Classroom, onde vocês vão ver cada uma das vitaminas e minerais sendo faladas por um nutricionista, né, que é quem tem mais propriedade no assunto do que o professor de educação física para estar falando sobre isso. Mas, de uma forma geral, eu espero ter respondido todas as dúvidas de vocês, ok? Eu vou parar aqui a gravação e eu